Quando a gente aumenta a utilidade do investidor, a gente viu que a sua curva de diferença se desloca para cima. Só que vamos supor que a gente tem investidores diferentes. Então, vamos supor que a gente tem esse gráfico aqui, a gente tem um ativo P de risco, que tem esse retorno esperado e esse risco, e vamos imaginar a curva de diferença de dois investidores. Essa aqui representa a curva de um e essa aqui representa a curva de outro. Agora a gente faz a pergunta, qual desses investidores tem uma maior aversão ao risco? Bom, se a gente olhar para aquela nossa equação, se a gente presumir que o nosso U e nosso risco é constante, ou seja, um dado nível de risco e utilidade, se o nosso grau de aversão ao risco for maior, isso quer dizer que nosso retorno esperado também tem que ser maior. Então, o investidor que tem um grau de aversão de risco maior, ele precisa que o retorno esperado seja maior ainda para compensar esse risco aqui. Então, o que a gente vê nessa equação? A gente vê que quanto maior o risco, esse investidor aqui, que tem essa curva, ele precisa que o investimento tenha um retorno esperado maior ainda do que esse daqui. Esse daqui, quando aumenta o risco, ele não precisa de um aumento tão grande no retorno esperado. Esse aqui precisa de mais. Então, quando a curva é mais inclinada, aqui a gente vê que esse investidor tem mais aversão ao risco. Então, esse investidor aqui, já que tem uma curva mais achatada, ele tem menos aversão, e esse tem mais aversão. Então, a gente consegue comparar os dois porque os dois passam pelo ponto P. Então, toda vez que a gente vê essa curva mais assim inclinada, isso indica mais aversão por causa dessa equação aqui.